tal do Doppler? Vocês sabem o que é e por que a gente pede assim a ultrassonografia obstétrica com Doppler? Vocês sabem para que serve esse Doppler? Vocês sabem o que é esse Doppler? Vamos falar um pouquinho dele hoje. Bem-vindos ao Band Estrogênio. Meu nome é Maíra Della Rocca, eu sou ginecologista obstetra, super ultra apaixonada por isso que eu faço. Eu adoro cuidar de mãe e bebê. E hoje a gente vai explicar um pouquinho de mais uma coisa de dentro da ultrassonografia. A gente fez uma série de vídeos já falando sobre as principais ultrassonografias que são feitas durante o pré-natal, qual a necessidade de cada uma delas. Mas hoje eu vou falar do Doppler, especificamente. Explicar para vocês um pouquinho o que é esse Doppler, como é essa avaliação, para que ela serve e por que ela é tão importante. Vamos lá? O Doppler, na verdade, não é uma coisa obstétrica, né? O efeito Doppler, ele é uma coisa da física, ele é uma avaliação da física e que a gente usa dentro da obstetrícia, a avaliação do Doppler, para avaliar o fluxo sanguíneo para esse bebê. O fluxo sanguíneo de alguns vasos. E a gente usa o efeito Doppler para conseguir fazer essa avaliação. O que a gente busca nesse exame dentro da obstetrícia? Né? É importante dizer que é um exame separado. Eu posso pedir um Doppler isoladamente. Eu não preciso de uma ultrassonografia obstétrica para ter um Doppler. A ultrassonografia é uma coisa, o Doppler é outra. É que geralmente a gente acaba pedindo os dois juntos, mas dá para pedir só o Doppler. Vai ser feito com a máquina de ultra, é aquela hora do coloridinho azul e vermelho que vocês veem lá na tela. Ali a gente está avaliando um fluxo que chega nas pedrinhas lá do cristal do ultrassom e um fluxo que vai contra, então tudo que está vermelho está indo a favor, tudo que está azul está saindo do cristalzinho. Isso é super importante porque as pessoas têm uma ideia louca de que vermelho é quando a gente está vendo artéria e azul é quando a gente está vendo veia. Não é nada disso, é só o fluxo que vem para perto, o fluxo que vai para longe, tá? Você pode estar pegando, insonando, né, numa artéria e ela tá indo para longe, tá azulzinha e uma veia tá vermelha. Então esquece esse azul e vermelho da aula de biologia lá, não é nada disso, tá? Mas o que a gente avalia no Doppler? A gente está avaliando fluxos, o fluxo de sangue de determinados vasos. E aí, quando você pega lá o laudo de um Doppler, você vai ver lá IR, índice de resistência, IP, índice de pulsatilidade. Tem várias avaliações que a gente faz dentro do Doppler. A gente geralmente foca mais no IP, no índice de pulsatilidade. E qual é a necessidade que a gente tem? Qual é a avaliação que a gente faz quando a gente pede um Doppler? A gente quer saber como está o fluxo de sangue para determinado local. Então, quando a gente pede um Doppler de artérias uterinas, a gente está querendo ver como é que está a passagem de sangue ali naquelas artérias uterinas para garantir como está chegando esse sangue para a placenta, tá? Então, a avaliação das artérias uterinas num Doppler, a gente quer ver o quanto aqueles vasos estão abertos o bastante, o quanto eles não têm resistência para a passagem de sangue para chegar esse sangue na placenta. Então, o Doppler de artérias uterinas vai avaliar a falta de resistência, a gente quer que não tenha, né? A facilidade de passagem de sangue para a placenta, tá? Para irrigar o útero, no caso, e chegar na placenta. Quando a gente pede uma avaliação de Doppler de umbilical, a gente está olhando uma artéria, que é a artéria umbilical, e ela é uma artéria que vai avaliar a troca sanguínea, né? A passagem ali do sangue, a troca de nutrientes, o fluxo entre a placenta e o bebê. Então, o Doppler de artéria umbilical avalia pra gente como tá a chegada de sangue para essa criança. E aí o índice de pulsatilidade dessa artéria vai mostrar pra gente o quanto esse bebê está recebendo de sangue. O Doppler da artéria umbilical é para isso. E existe um outro Doppler que a gente também pede com bastante frequência, que é o Doppler de artéria cerebral média. Então, a gente está olhando um outro vaso agora, que já é um vaso lá dentro do cérebro do bebê, a artéria cerebral média. E a gente vai avaliar essa artéria desse bebê, porque a maneira como essa artéria desse bebê se
comporta, mostra pra gente como tá a distribuição de sangue do bebê. Como o bebê tá distribuindo o sangue que ele recebe. Então a uterina vai avaliar como o nosso corpo tá mandando fluxo para o útero e para a placenta. A umbilical vai avaliar como a placenta está passando nutriente para o bebê. E a cerebral média vai mostrar para a gente como o bebê está distribuindo esse oxigênio, esses nutrientes que ele está recebendo. Essas são as principais avaliações. Depois delas, a gente tem uma outra avaliação, que é o ducto venoso. A gente pode fazer um Doppler do ducto venoso. É um lugarzinho lá dentro do fígado, que a gente faz uma avaliação desse ducto, uma chegada de sangue, e é o último parâmetro de alteração que a gente tem. Então, quando um bebê já está com um Doppler muito alterado, quando o bebê já está com alterações importantes da umbilical, da cerebral, a gente vai olhar o ducto venoso. Ele é o último a se alterar numa tentativa de adaptar o bebê a uma má distribuição sanguínea que ele está recebendo. Vamos simplificando, é mais ou menos isso. Então, a função do Doppler é ver como é que tá os fluxos sanguíneos, como é que tá a distribuição de oxigênio e nutriente para essa criança. E a gente sabe que ela tem uma progressão de alterações, né? A gente sabe que a alteração da umbilical, ela acontece antes que aconteça a alteração da cerebral, e que a alteração da cerebral aconteça antes que aconteça a alteração do ducto venoso. Então, a gente tem uma capacidade de ir graduando essas alterações para tomar as decisões para um lado, para o outro, as mudanças do acompanhamento obstétrico a partir dessas alterações de Doppler. O Doppler é para todas as mulheres? Deveria ser. A gente tem uma indicação importante de realizar Doppler na primeira ultrassonografia morfológica, aquela lá da TM, do ducto venoso, do osso nasal. Já expliquei, se você não viu esse vídeo, volta, tá lá na pastinha de ultrassonografias, busca esse vídeo para você entender, mas na morfológica de primeiro trimestre, a gente espera sim que seja feito um Doppler em todas as mulheres. E para quê? Nesse Doppler, a gente vai olhar como está o fluxo sanguíneo chegando nas uterinas, como que está a resistência dessas artérias, porque a gente consegue usar esse valor junto com outras avaliações numa predição de pré-eclâmpsia. Então, sim, todas as mulheres deveriam fazer o Doppler no primeiro trimestre, pelo menos. E, geralmente, esse Doppler ele é repetido na morfológica de segundo trimestre, para a gente ver uma segunda onda de migração placentária. Uma coisa bem complexa por aí, mas que também está explicado no vídeo de pré-eclâmpsia. Eu tenho um vídeo que eu explico o que é a pré-eclâmpsia e como ela acontece, e lá eu explico essa coisa da migração placentária. Mas no segundo trimestre a gente também costuma fazer Doppler. Quando o bebê entra no terceiro trimestre, a gente pode solicitar um Doppler para ver como está essa distribuição sanguínea dele. E em casos de bebês que a gente precisa de um acompanhamento mais de perto por qualquer coisa, por restrição do crescimento, alteração de líquido, algum fator que mostre pra gente que tem um alto risco ali, alguma coisa que a gente tem que olhar mais de perto, esse Doppler pode ser feito de maneira seriada. A gente vai acompanhando com ele para tentar prolongar ao máximo a gestação. Entenderam o que é o Doppler? Ficou assim relativamente simples, na medida do possível, porque Doppler não é simples, e se fosse simples todo mundo saberia fazer, saberia explicar. Não é tão simples assim, é uma coisa super delicada dentro da obstetrícia, mas eu espero ter conseguido explicar o mínimo para que vocês saibam o que está sendo feito com vocês e com o filho de vocês. Ficou claro? Não, Mayra, não ficou nada. Então manda aqui nos comentários que eu explico de novo. Ficou super? Então diz aqui nos comentários que eu arrasei na minha explicação, certo, galera? A gente se vê semana que vem.